nosso ilustre palestrante é o engenheiro mecânico Carlos Prudente. O senhor formou-se na Universidade Federal de Uberlândia, Minas. Uberlândia, Mineiro. Bom, porque o meu filho é engenheiro mecânico, mas é daqui do Rio de Janeiro. Então, a palestra é Programação Arquitetônica de Salas Limpas, Entendimento, Requisitos e Construção. O nosso palestrante é uma pessoa muito inteligente, tem grandes conhecimentos nessa área que ele realiza na Associação Brasileira para Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Então, para nós, do Clube de Engenharia, principalmente para nós, da Divisão Técnica de Urbanismo e Planejamento Regional, e, como eu falei, a ABEA é sempre a Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas. Quando eu estou no meio, ela entra junto. E, para nós, é muito interessante estarmos com a sua presença aqui. Então, é toda... Muito obrigado. Para mim também é um prazer estar aqui. E espero corresponder às expectativas, né? Falando sobre salas limpas. Quantos aqui já ouviram falar do termo sala limpa, termo técnico? Alguns apenas. Muito bem. Então, sala limpa é um ambiente de processo e às vezes não é muito limpo, mas é um ambiente de processo controlado, como nós vamos ver aqui. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos falar um pouco de definição de salas limpas, né? Aliás, temos 3 tópicos básicos de sala limpa que não é exatamente, eles não são dedicados à construção hospitalar, mas é uma palestra em termos de salas limpas com aplicação geral. Então, esse foi o intuito que eu enumerei os itens, né? Que seria, então, uma amostra do emprego das salas limpas em todos os campos em que ela é empregada, principalmente aqui no Brasil. Muito bem, então nós vamos ver um pouco de teoria, os requisitos de salas limpas e um pouco da construção das mesmas. As três áreas que nós vamos tratar hoje. Então, essa definição de sala limpa é mais uma definição própria. Eu procurei uma frase bem curta para definir sala limpa como um ambiente que atende a um determinado processo, nem sempre muito limpo, mas que o ambiente seja controlado. Não é? Nós não podemos dizer que esse auditório é uma sala limpa, né? Ainda que seja atendido por um equipamento de ar-condicionado, tem um parâmetro que é a temperatura controlada. Mas existe diversos outros parâmetros que normalmente são controlados em salas limpas, e nós vamos vê-los aqui. Então, só para dar uma ideia do aspecto geral de salas limpas, nós temos aí alguns slides, né, de salas limpas, estas dedicadas ao ramo farmacêutico de produção de medicamentos, né? E nesse estágio aí, elas não estão com equipamento algum, né? Vocês podem ver que o acabamento é liso, geralmente brilhante, o acabamento superficial, de parede, forro, piso,
não é? E sem plataformas horizontais, a não ser as mesas de processo, que essas plataformas seriam lugar para acúmulo de material particulado, de sujeira, sujidades. Então, todas as superfícies devem ser lisas, concordantes, faciantes, para que não haja acúmulo de material. E também tem uns conceitos que nós podemos dizer já sedimentados, de cantos arredondados, não é? Dando continuidade naquela ideia de superfícies lisas e contínuas. Olhando assim é bonito, né? Mas temos problemas em salas limpas, além do controle dos parâmetros que nós vamos apresentar, que é um problema de ruído, porque nós não teremos materiais de absorção acústica. E às vezes nós temos geração, não é, de ruído numa sala, e sem absorção. Aqui nós temos um slide de uma sala muito limpa, né, num nível elevado de limpeza, onde as pessoas não deixam nenhuma superfície do corpo em contato com o ambiente. Então não está aparecendo bem, mas na área dos olhos tem uma viseira. Existe uma viseira que não separando o contato da pessoa com o ambiente. Muito bem. Então aqui nós temos uma outra definição de sala limpa, essa sim oficial, né, que é de uma recomendação normativa. Eu não vou ficar lendo e espero que vocês possam entender aí as definições que eu apresentarei em seguida também. Essa definição aí, ela está mais ligada à Anvisa, né? E essa recomendação, desculpe. E essa recomendação consta da RDC 17, que é um importante instrumento da Anvisa, né, para ambientes limpos. Essa outra definição é uma definição básica da ISO 14644, e que é uma norma traduzida, uma norma internacional, traduzida aqui no Brasil, adaptada, né, e foi terminada, se não me engano, há 2 anos. Né, saiu do draft e foi aprovada como norma e recomendativa para o Brasil. Então, a ciência das salas limpas, que não é uma ciência exata, dizem, né, é mais aceito que ela tenha começado durante a Segunda Grande Guerra, para a produção de mecanismos delicados que substituíram as bússolas. Então,
existia um problema muito grande de navegação aérea em altas latitudes, onde a bússola não funcionava bem. Então, eles desenvolveram mecanismos mais delicados do que relógios mecânicos, né, que davam o direcionamento mais preciso do que a bússola. E esses mecanismos eram produzidos e principalmente montados em salas limpas, pois não tinham que ter contaminantes ou material particulado sólido. Não é? Então, só para ter uma ideia, né, quanto que nós podemos contar de material particulado neste ar que nós temos aqui nesse auditório? Alguém tem alguma ideia? O que nós temos aqui de contaminantes por alguma unidade de volume? O senhor mencionou, queria dizer alguma coisa, não? Muito bem. Então, o que nós podemos avaliar aqui é que a cada 28 litros, que é um pé cúbico, que é uma unidade que nós trabalhamos muito, né, nós poderíamos encontrar aqui 2 milhões de partículas por alto, é claro, né, para cada 28 litros. Essas partículas seriam principalmente acima de meio micron, ou meio micrômetro, que é o certo de dizer, né? E cada micrômetro é 1/1000 de um milímetro. Então, meio micrômetro acima, aí até 1/10 de milímetro, nós teríamos partículas que dificilmente sedimentam. E nós teríamos aproximadamente 2 milhões para cada pé cúbico, ou 28 litros. A intenção de uma sala limpa ou de um ambiente limpo é que isso fique abaixo de 100 mil para cada 28 litros. E nós vamos ver aqui em outras unidades, para que todos tenham uma noção do que significa isso. Bom, e as salas limpas tiveram evolução com o projeto Gemini e Apollo, que foram os 2 projetos que levaram o homem à Lua. E tiveram participação grande. A tecnologia de salas limpas, ela propiciou que determinados elementos fossem montados de maneira tal a funcionar perfeitamente, sem interferências, né? Pela primeira vez. Antes nós montávamos determinados equipamentos, inclusive eletrônicos, e tínhamos interferências, mas nós não sabíamos o que era. Né? É a nossa contaminação que nós não sabemos que existe, ou faz parte do nosso dia a dia, nós estamos acostumados com ela e não nos damos conta. Mas interferem nos processos. Então, nós temos 3 universos a serem protegidos, por assim dizer. Então, o experimento ou produto, pois em salas limpas nós temos sempre um produto. É claro que num centro cirúrgico nós não vamos chamar de produto o ser humano que recebe uma cirurgia, mas seria o elemento de atenção. Teríamos o experimentador ou o operador, que no centro cirúrgico seria os médicos e auxiliares, né? E nós teríamos o meio externo. Então, basicamente, uma sala limpa, em determinadas situações, ela protege, tem a missão de proteger esses 3 universos. Então, se eu, por exemplo, vou produzir um medicamento, como um remédio para dor de cabeça, né? E esse medicamento, se ele, numa pequena proporção,
passe para o operador, não há nenhum problema. Mas se for um hormônio, aí sim nós teremos problema. E se for esse medicamento, se ele for para o meio ambiente externo, em grande quantidade pode prejudicar. Agora, se for um micro-organismo, como, por exemplo, em salas de produção de vacinas, que usa o conceito de sala limpa, se esse micro-organismo estiver vivo e for para fora, ele pode causar, inclusive, epidemias, né? Então, a sala limpa, ela tem essa função de proteger tanto o experimento, quanto o experimentador e o meio externo, dependendo dela. Então, é uma condição de segregação que nós temos quase que sempre em toda a sala limpa. Ou nós segregamos para proteger o experimento, para proteger o experimentador e o meio externo em algumas condições relacionadas. Às vezes, os três ao mesmo tempo. Então, em salas limpas, a nossa preocupação mais evidente é com o tratamento de ar. E para o tratamento de ar, nós temos que considerar os parâmetros psicométricos. E entrarei nessa definição de psicometria também na sequência. As fontes de contaminação do ar e as próprias fontes da sala limpa. Vamos ver o que é isso, gente. Basicamente, as grandezas psicométricas são temperatura, umidade e entalpia do ar. Né? Então, esses três parâmetros, eles influenciam muito diretamente os processos produtivos, limpos ou não. Né? E na maioria deles, nós temos o controle de temperatura e umidade de formas a que o ser humano se sinta bem também, que sinta-se em conformidade com o processo produtivo e com a sua condição de conforto. Muito bem. Essa figura aí, né, é um gráfico psicométrico. E daí, nós partimos o nosso estudo para conseguir condições adequadas de produção e, se possível, de conforto. Porque, às vezes, o conforto é ficado em segundo plano. Né? Então, eu só estou apresentando esta carta para dizer que ela existe, né, e que é um instrumento vigoroso, pronto e específico no controle dos parâmetros de conforto e produtivo de um determinado ambiente. Então, só para dar uma ideia, aqui nós temos a temperatura seca, ou a temperatura que nós entendemos como ela é. Né? Aqui nós temos uma temperatura úmida, que é a temperatura em que um bulbo de termômetro ficaria se tivesse molhado ao vento. Ficaria uma temperatura menor. Né? E aqui a umidade absoluta, que é dada em gramas por metro cúbico. Então, nós temos, em média, num ambiente desse, 10 gramas por metro cúbico de ar. Aqui nós temos também dados de entalpia, que é um estado energético, do volume específico, eu não vou entrar em detalhes, né? De tal forma que eu posso ajustar o tratamento do ar
e atingir as propriedades que eu necessito. Se eu for produzir um medicamento como um efervescente, um Sonrisal, né, eu tenho que ter uma baixa umidade. Além de ser um ambiente limpo, porque está produzindo um medicamento, eu tenho que ter uma baixíssima umidade. E essa umidade